Então a gente terminamos com a igreja aqui. E a gente vamos lá para a próxima fileira, que entra aqui, ó. Eu deixei esse dicionário aqui porque eu encontrei ele depois de Paulo, mas aqui a gente vai pegar agora sobre filosofia, tá vendo? Ó? Filosofia, sobre ética, sobre pós-modernismo, alguns livros sobre, já entra na questão da apologética. Ó, vocês podem ver aqui, ó, apologética. Depois a gente já começa a entrar nas teologias, ó, teologias dos reformadores, algumas teologias menores, algumas introduções à teologia, ó. Vocês podem ver aqui, ó, manual, introdução à teologia, introduções à teologia, tá vendo, ó? Então, ó, aqui são tudo introduções, ó, os manuais, teologia. Depois eu vou ter aqui a história das doutrinas, a história da teologia. Esse aqui eu deixei do lado porque é do Wilson também, muito bacana. Esse aqui são os 3 livros lá do As Verdades, ó, tá vendo aqui, ó, do Sproul, né? A gente continua dando sequência aqui ainda sobre algumas coisas sobre teologia, tá vendo? Introdução à teologia reformada, esse vai falar muita coisa bacana também. Esses 3 eu deixei junto porque os 3 é do Anton Requema, que deixei juntinho. Depois aqui, ó, já entra a teologia, a história da teologia na América Latina, teologias do século XX. Depois eu quero falar um pouco mais sobre elas quando eu fizer um livro sobre Barth, né? E quero dar uma ressalva para vocês aqui, que eu falei sobre teólogos liberais, porém Barth e Bonhoeffer eu não considero como liberais, tá? Esses dois eu não os considero como liberais. Eu acho que o que vai sair um pouco mais aí mesmo é Bultmann, o Paul Tillich, né? São mais esses dois aí. O Harnack, né? Adolf von Harnack, seriam mais esses, tá? A gente dá uma sequência aqui ainda, ó, sobre livros sobre doutrinas, teologia, tá vendo? Isso aqui como fosse uma teologia, é uma teologia sistemática, na verdade, essa dogmática, né? O volume 2, eu não tenho um, difícil de encontrar. Esse aqui do Archibald Hodge, que é filho de Charles Hodge. Depois aqui de Strong. Aí vocês vão vendo aqui, ó, a dogmática reformada, a teologia contemporânea, ó, compêndio de teologia apologética do Turrent. Aí depois aqui vocês vão ver do Charles Hodge, ó, tem aquela capa mais antiga, capa verde, né? Aí vocês vão vendo mais teologias aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, pessoal, ó, como eu não tinha lugar, eu coloquei aqui, ó, os do credo, tá vendo? Do credo apostólico. Eu acabei deixando aqui. E aí depois a gente vai dando sequência, ó, mais livros sobre teologia sistemática. Esse creio que também é do credo apostólico, eu deixei aqui porque eu tirei aquele para estudar sobre a teologia histórica e filosófica do McGrath. O meu cunhado, vocês viram no vídeo anterior, né? Então eu coloquei aqui para tampar buraco, né? E depois vocês vão vendo aqui mais, ó, teologia sistemática, esse do Paul Tillich, essa antologia são vários. Teologia do Pannenberg, só não tem o volume 1. Depois aqui são teologias pentecostais, tá vendo? E aí depois nós viemos aqui pro próximo, ó. História da igreja, tá vendo? Ó? História da igreja na América Latina, história da igreja, pensamento cristão, ó. Aí aqui vai entrar sobre cosmovisão, tá vendo? Mais livros sobre a questão da apologética, ó, tá vendo aqui, ó? Depois vai ter esses livros aqui, ó, esses livros sobre religião e ciência, aqui livros sobre política, tá vendo? Depois vai entrar livros sobre adoração, culto, liturgia. Depois aqui, pessoal, já entra de autores, tá vendo? Ó, John Piper, primeiramente. John Piper, depois já entra aqui John MacArthur, termina com 2 mais um aqui do John Wesley, tá vendo? Depois aqui, ó, na sequência, livros da W. Tozer, Ricardo Gondim, Brian McLaren, aqueles 3 livros lá, O Homem Espiritual, do Atmani, que é comentado que foi o único que foi escrito por ele. Depois a gente vai entrar sobre espiritualidade, ó, os 4 livros aqui de Richard Foster, você vai ver mais algum aqui, tá vendo? Ó, sobre espiritualidade, né? E aí depois, por fim, na última fileira, aqui a gente continuamos tendo alguns livros sobre biografias, tá vendo? Ó? Biografias, a gente vai no biografias, é uma coisa mais sobre ética,
alguma coisa sobre a questão de cultura e reino, né? A questão e a cultura. Vocês vão vendo mais algum aí, missão integral. Vocês vão vendo também, ó, mais alguma coisa sobre missões também, né? Tá vendo? Ó, sobre missões, sobre os livros sobre o Pacto de Lausanne, aqui, ó, mais livros sobre igreja, tá vendo? Mais livros sobre missões, ó. Na verdade, alguns que vai estar como igreja, mas é relacionado bem voltado para missão. Aqui são livros bem de posições reformadas, vocês estão vendo, vai ser variados, e alguns vai ser bem alguns pontos de livros teológicos, né? Temas teológicos. Eleição, batismo, continuidade dos dons, santidade, redenção, esses três aqui sobre os 10 mandamentos. Aí vocês vão vendo outros aí, ó, sobre livros reformados. Aí depois vocês vão ver esses dois que vai falar sobre pentecostais, mas que tem essa questão voltado para a parte intelectual. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser desse livro que eu li. Depois aqui vocês vão ver livros sobre antropologia, né, que eu tenho, que são esses 4 aqui, mais aqueles lá do Weber. Depois vocês vão ver um livro do Wilson Porte que eu acabei deixando aqui. E esses aqui são livros do Timothy Keller. Depois do Timothy Keller eu deixei aqui, ó, são livros do Eugene Peterson. Depois do Peterson nós vamos ter livros de John Stott. Depois de John Stott nós vamos ter livros de Filipense. E terminamos aqui com um livro de Brennan Manning. Depois mais alguns livros aqui, ó, sobre igreja e missão, ó. Aí depois aqui foram os livros que foram aparecendo, pessoal, que eu fui localizando depois e foram ficando aí bem aqui no finalzinho esses livros aí. Tá ok? Então essa aqui é a minha biblioteca que faltou eu mostrar para vocês aí. Tá ok? Aí. E eu gostaria então de deixar isso como sugestão. É óbvio que daria para mim melhorar um pouco mais, colocar um pouco mais em ordem, né? Fui tentando organizar, depois tirava alguns, colocava novamente em outro lugar, tentando repor. Então alguns poderia ficar mais próximos de outros, mas coloquei mais ou menos essa sequência, como dicionários bíblicos, comentários bíblicos, depois sequência como nossa sistemática, né? Bíblia, tanto como introdução bíblica, homilética, hermenêutica, depois dando sequência a Deus, Jesus, Espírito Santo, Igreja, né? E fui tentando colocando mais ou menos nessa ordem, né? Um pouco de apologética, de filosofia, próximos, né? Depois alguns livros sobre pensamento reformado, alguns tópicos de alguns livros especificamente sobre teologia, e depois a questão dos autores, como vocês viram, né? Então, essa aí fica a minha sugestão como ordem da biblioteca. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, né? Acione o sininho aí. E toda vez que nós lançarmos um vídeo novo no canal, você vai estar recebendo aí para estar assistindo, ok? Grande abraço.